E a primeira questão é da banca CESP, para o cargo de analista. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Questão errada. Estando o indiciado solto, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias, conforme o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Penal. CESP 2019, cargo assistente. A respeito da ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei nº 9.099, julgue o item seguinte. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Questão correta. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, que seriam a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria. CESP 2019, TJ Santa Catarina, cargo juiz. O inquérito policial, por consistir em um procedimento indispensável à formação do opinião delicti, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Questão errada. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação, que seriam a prova de materialidade e os indícios de autoria. CESP 2019, cargo juiz. Não poderá haver restrição de acesso, com base em sigilo, ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP, no que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas é importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. CESP 2019, cargo juiz. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de IP, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada. Item errado, pois a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do IP. Não há exceção que a questão apresenta. CESP 2019, cargo promotor. O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial.
Item errado. O MP, a despeito de poder investigar, deverá fazê-lo por meios próprios, através de procedimentos internos instaurados no âmbito do próprio MP, os chamados PICs. O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial. Banca CESP, cargo analista. Em relação ao inquérito policial, ação penal e competência, julgue o próximo item de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. É de 6 meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. Item errado. Não há prazo decadencial para que o ministro da Justiça encaminhe requisição de instauração do IP nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do MJ. Banca CESP, cargo delegado. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Item correto. Não há no inquérito policial a observância do contraditório pleno, como há no processo penal. Eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial. Banca CESP, cargo delegado. Em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de IP e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o IP sob a tese de atipicidade penal do fato, o MP requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo competente juízo, em acolhimento à tese do MP. Nessa situação, o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, cargo escrivão. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando praticado, a competência para apurar e julgar o delito é da Justiça Federal. E se João estiver preso, a Polícia Federal deverá concluir o inquérito em até 10 dias. Item errado. O prazo para a conclusão do IP, neste caso, será de 15 dias e não de 10 dias, na forma do artigo 66 da Lei 5.010, de 66. Artigo 66. O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a pedido, devidamente fundamentado, da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.